CBN Ceará, com Alessandra Xavier. Alessandra Xavier nos propõe hoje uma reflexão sobre a perda de direitos das mulheres sobre o próprio corpo, diante dos discursos de posse, controle e opressão. Como é possível para a mulher sustentar a alma diante desse cenário, hein, Alessandra? Muito complicado, né? A gente falar enquanto mulher, né, acompanhando tantos discursos e tantos posicionamentos. Eu acho que isso, de alguma forma, deixa a mulher sempre muito atenta ao próximo passo que ela vai dar, porque ela pode ser ali julgada, ela pode sofrer, né, algum tipo de situação comprometedora. Então, acho que tá aquela história, né, que a gente sempre fala, e não é demais falar sobre isso. Está cada vez mais difícil ser mulher nesse mundo atual, que meio que engole a gente, não nos dá espaço, né, para que a gente seja alguém genuíno, né, orgânico, natural, né? Me parece que o homem ele tem muito mais essa liberdade. Já a mulher não, a mulher ela tem que sempre estar muito contida e atenta a todas as situações, quando o mais correto seria cada um fazer o seu papel na sociedade, que é de respeitar o outro. Mas parece que isso é muito difícil e falta muito, né, essa empatia para com as mulheres. Acho que é muito pertinente a gente trazer esse assunto diante de todos os cenários de violência que a gente vem acompanhando também, não é, Alessandra? Bom dia para você. Bom dia, querida Lisiane. Perfeito, é isso mesmo. Uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar com você, sabe? E muito obrigada a cada um que esteja nos escutando. Esse é um tema muito importante. Eu até queria pedir que quem está assistindo a gente, você é motorista de ônibus, é motorista de táxi, você está trabalhando, você está em casa, homens e mulheres, para um pouquinho, porque esse tema ele envolve a todos, ele envolve a toda a sociedade. O universo feminino, muitas vezes, ele vive sob extrema tensão, que é exatamente isso. Há uma pressão sobre a dificuldade de você sustentar a autenticidade, principalmente porque dentro de um projeto conservador, o conservadorismo ele incide exatamente sobre o controle do feminino, sobre o controle do corpo da mulher. E esse controle sobre o corpo da mulher, ele não é à toa. Esse controle do corpo, sobre o corpo da mulher, ele tem uma pauta política, ele tem uma pauta econômica. O corpo da mulher, o controle sobre o corpo da mulher, ele gera poder para os homens, ele gera riquezas, ele gera um modo, né, de organização da sociedade que se sustenta exatamente sobre um projeto de dominação, opressão e controle, e que as mulheres vão pagar um preço muito caro por isso. Né? Não é à toa que os maiores índices de depressão são com as mulheres, os maiores índices de ansiedade, os maiores índices de tentativa de suicídio, e não é à toa. Porque quando você não pode expressar a sua sexualidade, quando o seu corpo está sob julgamento constante dos homens e inclusive de outras mulheres que se arvoram, que se identificam, que se apropriam desse modelo misógino e patriarcal para julgar as outras mulheres, achando que assim estarão protegidas, estarão sob a aceitação dos homens. Então, a gente tem um lugar onde fica muito inseguro para as mulheres. Como ela vai se vestir, o que ela vai dizer, como ela vai se comportar. E se ela fugir desse padrão que é colocado que as mulheres têm que ser um determinado tipo de esposa, tem que ter um determinado tipo de comportamento, só podem exercitar a sua sexualidade de uma determinada forma, que as mulheres têm que ficar num padrão de bela, recatada do lar, que só podem cuidar da casa, que tem que servir aos maridos, que não podem falar, que não podem questionar, que não podem se posicionar. Quando elas fogem desse padrão, elas vão ser tratadas como loucas, elas vão ser tratadas como doentes, elas vão ser tratadas como amargas, elas vão ser tratadas como ruins. Quando a gente pensa que somente 1962, gente, 1962 no país, só em 1962, quando a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, que as mulheres elas têm o direito de poder trabalhar, de poder viajar, sem a autorização do marido. E de onde é que vem essa construção de que para uma mulher ela poder ser representada, ela poder ser digna, ela precisa ter o marido autorizando, ela precisa ter um homem por perto, ou seja, ela tem que fazer coisas
que estejam autorizadas pelos homens. E quando a gente coloca isso, não é a gente negar que homens e mulheres são diferentes. Claro que são diferentes. São diferentes, precisam ser diferentes, mas é importante a gente entender que o masculino e o feminino, eles não são redutíveis à natureza. Não, a gente não explica as pessoas simplesmente pelo biológico. E como é que a gente faz com as mulheres lésbicas? Como é que a gente faz com as mulheres trans? Se a gente reduz a existência de um sujeito somente ao biológico, então os desejos, a sexualidade só pode ser para a reprodução. A gente restringe uma existência como se não tivéssemos cultura, como se não tivesse história, como não tivesse sociedade. E aí a gente precisa entender que essa construção que é feita sobre o corpo feminino, ela incide sobre processos históricos complexos. Quando a gente tem, por exemplo, que a mulher ela pode negar o desejo de um homem sobre ela, mas a gente constrói uma sociedade patriarcal que o poder do homem, a segurança do homem incide sobre o domínio do controle da mulher, a gente passa a legitimar, por exemplo, toda uma lógica de assédio, toda uma lógica de estupro, toda uma lógica que eu não preciso respeitar o corpo da mulher, que eu não preciso considerar quando ela diz não, que eu não preciso ouvi-la, que eu não preciso entender o que ela deseja. Por quê? Porque o meu desejo é superior ao dela. Quando a gente coloca que as diferenças elas vão legitimar superioridade, que elas vão legitimar que uns têm mais direitos do que o outro, a gente constrói, a partir do domínio sobre o corpo da mulher, todo um sistema de desigualdades, que culmina, inclusive, com a mulher não podendo decidir se ela sofre uma violência, um estupro ou um abuso, se ela não quer dar continuidade a essa própria gravidez, porque isso foi decidido sobre os homens em relação ao controle do corpo dela. Então, os homens não se sentem seguros em sair à noite, em caminhar pela rua. Será que as mulheres vivenciam isso? Nós estamos em um dos estados com maior índice de feminicídio. E muitas das mortes, muitas das violências sobre as mulheres está chancelada pelo fato dos homens não permitirem, não admitirem que as mulheres possam contrariar, que as mulheres possam ter desejos diferentes, que as mulheres possam ter voz diferente, que as mulheres possam ter direitos e que elas não precisam se submeter ao que você deseja que ela seja e que ela lhe obedeça. Então, isso gera consequências. Se você é homem e acha que esse é o jeito correto e você tem uma filha, sua filha muito provavelmente vai sofrer violências, vai sofrer opressões, vai sofrer dificuldade de se impor no mercado do trabalho, se ela tiver outros homens pensando assim sobre as mulheres. Quantas mulheres estão nos ouvindo agora e que passam por relacionamentos adoecidos, que passam por violência doméstica e que ainda escutam dos esposos que é porque elas merecem, que se elas não tivessem desobedecido, elas não apanhariam, que se elas fossem boas esposas, elas teriam direito a receberem outras coisas. E veja como a gente atrela afeto, a submissão e silêncio. Até porque, infelizmente, Alessandra, essa é a realidade que elas viveram, né? Que elas viram a vida inteira delas. Então, infelizmente, elas acabam normalizando, né? Viver, né, neste ciclo interminável de violência. Muitas vezes também, né, Lisiane, só acrescentando tudo isso sobre a questão que vai além da realidade, né? Todas essas decisões, as discussões submetidas a questões religiosas, de tradição, que precisam ser superadas, né? Diante da realidade que a gente vive hoje, né, Alessandra? Perfeito, querido sábio. Então, a gente tem muitas mulheres que não têm o menor conhecimento do seu corpo, porque vivem sob um legado de medo, de culpa, de vergonha, que se sentem extremamente envergonhadas em dizer o que pensam, em dizer o que falam, em dizer o que desejam, que acham que tem que se submeter ao que disseram sobre ela, que tem que calar para poder agradar o marido, que tem que ser sempre elas a silenciar para manter as coisas todas funcionando. E nesse silenciamento, o preço é alto. Aparecem dores no corpo, aparecem sintomas de toda uma série de ordem, aparecem uma série de desagrados
que não podem ser falados, mas que se expressam em uma série de outros adoecimentos e que muitas vezes revelam o sofrimento de estar naquela vida, de uma vida que não gostaria de estar, mas que muitas vezes não encontra saída. Como é que eu posso mudar essa relação, se eu dependo emocionalmente, porque essa foi a construção que me foi levada a ter, de depender emocionalmente por conta do poder dos homens sobre a minha existência, se eu dependo financeiramente, porque também nunca me foi oferecida a oportunidade de trabalhar, de ter a minha própria renda, se eu sou cobrada dos filhos, que a minha existência tem que ser só para agradar os filhos, agradar os esposos, agradar a mãe, agradar o pai, mas eu nunca posso me agradar. Eu nunca posso pensar verdadeiramente no que eu desejo. Então, é importante que quem está ouvindo escute. Você diz do que você precisa, você fala do que o seu corpo deseja, você está feliz com a forma como as pessoas se dirigem a você? Será que você já pensou em propor outra coisa para o seu esposo, para o seu parceiro, mas sente vergonha, acha que tem que calar? E qual o preço desse silêncio? Qual o preço desse adoecimento? Então, preste atenção àquilo que você permite que se faça com o seu corpo, que se faça com o seu desejo. Entenda, não é porque uma coisa sempre foi assim que ela precisa continuar sendo. Muitas vezes esse sistema ideológico, alimentado pela religião, pelo discurso biomédico, pelo discurso social, dizendo que uma mulher tem que sempre ser assim, muitas vezes é para justificar uma série de opressões que vão justificar o seu adoecimento e que a sua forma de agir diferente e livre poderia modificar muito de uma sociedade mais livre, mais digna, mais igualitária, não somente para você, mas para outras mulheres, para suas filhas e para suas amigas. Então, cada vez que uma mulher silencia diante de uma violência, cada vez que uma mulher não diz o que ela pensa, ela está contribuindo para a opressão de todas as outras mulheres. Reflexão importante, hein, para quem está acompanhando a nossa programação, todo mundo colocar, né, a cabeça para pensar um pouco mais, pensar mais no outro, né? Eu acho que a sociedade como um todo precisa fazer esse exercício para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso passa por aspectos tão pequenos, né, Alessandra, que a gente comentou aqui, mas é importante reforçar isso, né? Até parece algo assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso mudar? Suas atitudes, né? A forma como você vê muitas vezes as mulheres, a forma como você para ouvi-las, né? Dando ali credibilidade, né? Ao que elas têm muitas vezes ali para falar. Então, eu acho que são muitos aspectos, né? E principalmente olhando para as nossas crianças. Tenho muito cuidado sempre de como eu trato a Beatriz, o que eu falo para ela, porque eu quero que ela saiba viver. E por mais que eu tenha essa percepção de que as pessoas deveriam respeitar ela, simplesmente, mas eu sei que eu tenho que preparar ela para que ela possa se proteger. É complicado pensar sobre isso enquanto mãe, né? Eu tenho que criar minha filha para ela se proteger, para ela saber se proteger. É muito complexo isso, eu acho que deve ser complexo para muitas mães que estão acompanhando nossa programação, mas é a realidade que temos, né? E isso não tira o dever de toda a sociedade, de pais, principalmente, né, formando aí crianças, futuros adultos, dessa grande responsabilidade, né? Como eu vou olhar, como eu vou tratar as mulheres, né, a partir de agora, né? Como eu quero que os meus filhos tratem. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Alessandra, obrigada, viu, pela participação. Muitíssimo obrigada, querida Elisiane, e vocês que estão assistindo, né, os homens que estiverem assistindo, porque esse padrão também adoece os homens, que acham que tem que ser brutos, que acham que tem que ser grosseiros, né? Liguem para suas companheiras, mandem uma mensagem de carinho, de afeto, perguntem se estão precisando de alguma coisa, agradeçam a tudo que têm recebido, valorizem. Preste atenção que a vida delas não é só para ser sua mãe, sua babá, para lhe agradar. Trate-as bem, ajude na realização dos desejos dela e respeitem principalmente aquilo que elas desejam, mesmo quando significar que elas não desejam estar com vocês. Um grande abraço e até segunda-feira. Um abraço, Alessandra.